Queria colocar aqui um trecho de uma fala do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, falando sobre essa questão aí do discurso de ódio do Valadão, né? O ódio, ele é uma mercadoria, no sentido mais específico do termo, tal como nós aprendemos desde o século XIX. O ódio, portanto, vira fonte de lucros de empresa, e empresas que, inclusive, é importante ressaltar que administram as chamadas redes sociais, mas, para além disso, virou fonte de popularidade, virou uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos. Porque sabemos que o ódio, ele engaja, e isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. Nós sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus, que em cima dos púlpitos, manipulando a fé das pessoas, só servem para destilar o seu ódio. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, e essas pessoas, num Estado laico, em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas, certamente, elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida disso. Se o anonimato das redes não pode ser escudo para a impunidade, tampouco a imunidade parlamentar, ou ainda um falso sentimento ou uma falsa proposição de religiosidade, também não é escudo para quem pratica crimes, para criminosos. É assim que essas pessoas têm que ser tratadas. Quem censura é o ódio, o radicalismo, o preconceito, a discriminação, o racismo. Não existe liberdade sem o exercício da responsabilidade. Portanto, ser livre é também arcar com as consequências dos seus atos. É, portanto, saber que as nossas ações enquanto indivíduo, quando afetam a vida de alguém, isso terá consequências. É uma delinquência continuada, né? Veja só, o ministro Silvio Almeida participava ontem da entrega de um relatório que foi resultado de um grupo de trabalho acerca do ódio, né, que vem contaminando o espaço político, na verdade a sociedade, mas potencializado por essas pessoas no último governo. Então, durante a transição de governo, eu participei do Grupo de Direitos Humanos, eu relatei essa parte. E fico muito feliz de saber que já foi entregue um relatório de um grupo de trabalho tão formado por representantes da sociedade civil, não só aqueles que já estudavam sobre o tema, mas aqueles que sofrem a consequência direta dessa verborragia irresponsável e criminosa, ou, por exemplo, a professora Lola, que é aqui do Ceará também, né? Mas, durante a campanha, a gente verificou, o Marcelo foi morto no interior do Paraná, na festa de aniversário dele. A Maria Tereza Capra, logo depois, ela teve que sair fugindo da própria cidade, em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, porque tinha denunciado gestos nazistas. Então, o que a gente tem que entender é que o bolsonarismo, ele se apropriou de uma retórica da raiva, né, porque gera engajamento, como o ministro Silvio Almeida colocou. Infelizmente, e aí tem muito a ver com o discurso, com a fala do presidente Lula hoje de manhã ao Marcos Uchoa, de que a gente tem que humanizar as relações humanas, né? Alguma coisa nesse sentido, que a gente tem que se desarmar, dar espaço maior para a solidariedade, para a fraternidade, do que ao impulso, que no isolamento as pessoas tendem a considerar mais do que a ação fraterna. O bolsonarismo é o ódio puro, né, misturado com a mentira. Então, veja só, o que é que o Flávio Bolsonaro faz hoje? Quando eles não apresentam uma fake news, eles apresentam uma pós-verdade. Não há perseguição nenhuma à igreja. O que aconteceu foi um fato concreto. Teve um sujeito que é muito bom quando o do Brasil 247 se refere a ele como empresário, né? Que é empresário, né? Que incita aqueles que estão sendo manipulados pela sua doutrina criminosa a matar pessoas que têm uma orientação sexual diferente, um público LGBT. Onde já se viu, Daiane, isso ser possível? Agora, é bom quando o Brasil 247 chama de empresário, porque a gente não pode achar que isto é um pastor, né? Porque isto é um falso pastor, né? O pastor não faz isso, uma pessoa que cuida das pessoas. Isso aí é exatamente o fariseu, é exatamente o oposto. Eu não consigo considerar isso nem na figura da pessoa mais conservadora, da igreja mais conservadora que existe. Isto é um criminoso, que eu até fiz uma postagem hoje, o Estado brasileiro tem que tomar para si a responsabilidade de apurar a conduta desse criminoso e lavar a roupa suja aqui. Porque o cidadão não pode, só porque está fora do Brasil, se esconder
da justiça brasileira ou da polícia brasileira para dizer as baboseiras que querem, ainda mais incitando a matança, que é isso que esse pessoal quer. O Flávio Bolsonaro é outro que apenas reproduz. Não tem perseguição à igreja nenhuma, Daiane. O que tem é perseguição deste empresário a um setor que ele considera menos importante do que ele, um segmento enorme da população mundial, diga-se passagem. Ele devia também ter a conduta dele apurada lá nos Estados Unidos. A igreja dele lá ganha bastante dinheiro aí. A igreja da Lagoinha, né? Aí ele bota o dinheiro lá fora, né? Então é uma questão econômica. E aí fica meio que se achando com o direito de poder abrir a boca para dizer esse tipo de postura criminosa. Agora, se ele falar só para ele mesmo, ou então só para uma pessoa próxima dele, já era o cometimento de um crime. Agora, você imagina o sujeito falar aquilo para incitar aquilo para milhões de pessoas, sei lá quantas. É um absurdo total. A gente está no dia 4 de julho de 2023, isso aconteceu no dia 2, e esse cidadão continuar com essa postura, não vou nem dizer criminosa, né, Daiane?